A vida de Su não começa como a de muitos, se preparando para sair de casa daqueles prédios que você vê. Mas já desde o início, você percebe que há algo diferente. Sua mãe é super atenta com ele, especialmente quando se trata de sua medicação. Mesmo quando Su não diz que já tomou tudo, ela insiste em levar um frasco por precaução, porque vai voltar tarde. É que a preocupação da mãe é tão grande que prefere manter um pequeno segredo, um que Su não precisa saber. Uma vez lá fora, na parada do ônibus, Su não percebe que o bairro mudou bastante. Há telas gigantes por todos os lados exibindo anúncios de pessoas com orelhas e caudas de animais. São híbridos, e parece que metade do lugar está cheia deles. Tudo parece muito luxuoso, quase como se ele tivesse entrado em outra cidade. E bem ali, no meio da multidão, ele encontra um homem que o deixa meio abalado. Ele é alto, tem aquela aura de celebridade e, por alguma razão, Su não consegue evitar sentir que já o viu em algum lugar, como se o conhecesse de antes, mas não consegue lembrar de onde. Distração, Su não chega à universidade. Vemos-o tranquilo, estudando com seu computador e livros, com o frasco de comprimidos ao lado. Mas a paz dura pouco, pois logo aparecem alguns colegas que não tardam em incomodá-lo. Perguntam o que ele está fazendo estudando se os exames já estão próximos e riem dele, dizendo que não é um bom candidato para uma bolsa. Su não tenta se defender, mas já percebe que é a mesma situação de sempre para ele. Como se nada, os companheiros de Su não continuavam incomodando-o sem parar. Um deles, com um sorriso zombeteiro, diz que, apesar de suas boas notas, ele nunca consegue uma bolsa. Só sei que é tão injusto, solta ele com ironia. Lá mesmo revelam que o ganhador da bolsa foi o cara rico que Su não já tinha visto antes, aquele que lhe parecia tão familiar. A Su não parece super estranho que alguém com tanto dinheiro queira uma bolsa, mas os bullies continuam reclamando, argumentando que, como é um híbrido, deveria deixar as bolsas para os humanos. Exatamente nesse momento, a ficha cai. É por isso que lhe parecia conhecido. O homem misterioso está na mesma turma de Sunan. Sunan, com um leve sorriso, pensa que da próxima vez deveria cumprimentá-lo. Mas seu momento de reflexão é interrompido de repente quando outro companheiro o surpreende. Quase gritando, pergunta se ele não se sente irritado por ter perdido a bolsa, especialmente quando antes de sua licença era o melhor da classe. Sunan o olha e pensa que ele parece super imaturo. Os bullies começam a falar do garoto rico, dizendo que embora seja mais novo que eles, se matriculou antes e por isso é seu sunbai. Perguntam a Sunan se só agora, neste semestre, o viu, e ele, meio envergonhado, admite que sim. De repente, um dos companheiros vê o frasco de remédios de Sunan e pergunta o que são. Sunan rapidamente diz que são para suas alergias. Insistem, que alergias? Alergia à luz do sol, responde Sunan, com um sorriso um pouco forçado. Enquanto isso, o garoto misterioso, que está perto, o observa. Ri e diz que não sabe porque sempre toma no horário certo. A cena muda para um restaurante. Departamento de Ciências Políticas e Diplomacia da Universidade Yunai está realizando uma janta cheia de risos e barulho típico. Os colegas de Sunan zombam da sua péssima performance no exame. Um até sugere recorrer da nota, e outro, entre risadas e goles de cerveja, diz que, se reprovar, se dedicará aos serviços civis. Brindam, deixando claro que, apesar de tudo, o ambiente é de camaradagem estudantil pós-exames. Enquanto isso, Sunan e seus amigos continuavam com o jantar, mas perceberam que Song Si-yeol e o professor estavam em outra mesa, comendo algo muito mais exclusivo. Amigos ficaram surpresos ao verem Song Si-yeol comendo carne quase crua, se perguntando se essa era a alimentação normal de um híbrido, e se era por causa de seu estômago metade besta, metade humano. Sunan ficou pensando se, por ser um híbrido, ele conseguia comer tudo aquilo. A grande pergunta era, que tipo de besta seria? De repente, Sunan sentiu uma dor aguda na pulseira. Enquanto seus amigos brincavam dizendo que Song Si-yeol parecia um carnívoro, a dor tornou-se insuportável. Não aguentando mais, Sunan avisou que ia ao banheiro. Seus amigos zombaram, mas ele, irritado, pediu que se calassem. O que não esperava era que, assim que se levantou, Song Si-yeol também se desculpou e se dirigiu-se ao mesmo lugar, com um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Já no banheiro, Sunan tremia. Sentia arrepios e uma dor horrível na pulseira, como se ao fazer contato visual com Song Si-yeol algo tivesse se ativado. Apertava o relógio, tentando entender o que estava acontecendo, mas a dor só aumentava. No meio da confusão, um flashback o invadiu, a voz de seu pai, advertindo de que aquele relógio, apesar de ser pesado, nunca, sob nenhuma circunstância, deveria ser retirado.
Naquele instante, no meio da dor, a mente de Sunan viajou para o passado. Lembrou-se da voz de seu pai, que lhe explicava a importância das letras ocultas sob seu relógio. Dizia que aquelas marcas não eram apenas algo que deveria proteger, mas funcionavam como um alarme, uma espécie de escudo, que o protegeria de seus inimigos. Insistia que, se a área das letras começasse a doer ou a esquentar, seria o sinal de que um perigo estava por perto. Precisava sair correndo imediatamente. Seu pai havia colocado a mão na cabeça, reforçando aquela advertência. Mas agora, no presente, a situação era completamente diferente. A dor era real, intensa, e Sunan não entendia por que isso estava acontecendo exatamente naquele momento. Apertava o pulso, o suor frio correndo pelas costas, enquanto os pequenos tapas nervosos de sua mão ressoavam no silêncio. De repente, a voz de Song Si-yeol o tirou de seu transe. Olhou por dentro do cubículo, com aquele sorriso enigmático que não chegava aos olhos. Surpresa encontrá-lo aqui, disse ele, com um tom que misturava ironia e desinteresse. Que falta de originalidade, você é igual a todos os outros. A dor na munheca de Sunan explodiu. As letras ardiam. Tentou sufocar qualquer som, mordendo o lábio e cobrindo a boca, enquanto o medo o invadia por completo. Um ruído metálico sobressaltou. Song Si-yeol havia batido na porta do cubículo, como se certificando se havia alguém dentro. Sunan sentia um arrepio que lhe dizia que, se fossem descobertos, tudo se tornaria muito feio. Obai, pare de brincadeiras e saia logo, ordenou Song Si-yeol, sua voz grave ecoando no banheiro. Mas o que disse em seguida foi o que realmente o gelou. Inclinou-se um pouco, seu olhar intenso. Aquela carne de coelho, sua, deixe-me prová-la. E ali, num piscar de olhos, a realidade se distorceu. A mente de Sunan foi invadida por uma visão fugaz, perturbadora, como se os pensamentos mais sombrios e predatórios de Song Si-yeol tivessem invadido sua cabeça. Viu lampejos de algo íntimo e retorcido, onde uma voz sedutora lhe dizia que não precisava ser imprudente, que Song Si-yeol também provaria dele. Seriam apenas eles dois. Era uma sensação de ser possuído, de ser desejado de uma forma quase animal, com a promessa de que quem chegasse primeiro ganharia. Ganava. Uma vibração super estranha e dominante que o desestabilizou completamente. Tão rápido quanto chegou, a visão desapareceu. Suinon voltou à crua realidade do banheiro. Seu corpo tremia, as letras em sua munheca continuavam doendo a níveis insuportáveis, mas agora o medo se transformara em um terror profundo. Suinon permanecia no banheiro, todo o corpo tremendo de pânico enquanto a dor em sua pulseira o consumia. Tentava se acalmar, dizendo a si mesmo que não podia simplesmente ficar ali com medo, mas sentia que a pulseira ardia como se estivesse em chamas. Era demais, precisava escapar e precisava fazer isso naquele exato momento. Mas, como se lesse seus pensamentos, Song Si-yeol estava exatamente atrás dele, calmo, observando com uma aura um pouco inquietante. Sunan sentia as letras de sua pulseira queimando cada vez mais forte, a dor provocando arrepios. Então, Song Si-yeol soltou uma frase que o deixou gelado. Você tem 2 letras neste braço. Deve estrou. Em seguida, com um sorriso que não chegava aos olhos, acrescentou, se quebro este braço, acabou para você. Garoto não só sabia das letras, como entendia seu significado, e usava isso para ameaçá-lo. Aterrorizado, Sunan empurrou a porta e tentou sair correndo do banheiro, mas Song Si-yeol foi mais rápido. Agarrou seu braço com força impressionante e, com um puxão, virou para esmagá-lo contra a parede. Sunan soltou um gemido. Com um sorriso torto, Song Si-yeol perguntou, para onde acha que vai, Obai? Por que não experimenta um pouco? Inclinou-se, seus olhos brilhando com uma luz dourada e predatória. Quão bem você saberá, inseto fraco, que trema com o menor toque. Tenho muita curiosidade. Suinon não entendia o que ouvia. Sabor, inseto, do que diabos estava falando? E, em meio à sua confusão, Song Si-yeol aproximou-se ainda mais e o beijou com força, deixando-o sem fôlego, conseguindo apenas emitir um gemido abafado enquanto tentava resistir, inutilmente, contra a parede. Beijo continuou, úmido e dominante, enquanto Sunan se debatia, incapaz de empurrar Si-yeol. Sentia-se completamente preso, e sua mente gritava, por que é tão forte? Quando Si-yeol finalmente se afastou, Sunan estava ofegante, o rosto queimando, ainda atordoado. Tudo o que conseguiu dizer foi, o que? O que acha que está fazendo? Mas Si-yeol apenas o olhou, sem dizer uma palavra, e Sunan, sentindo-se cada vez mais confuso, perguntou, fiz algo errado? Ou há outra razão? Por que não diz nada? Agarrou a moletom.
Sunão mal teve tempo de reagir quando sentiu uma dor aguda no pescoço. Ciel o mordera. O sangue começou a escorrer, e Sunão, gritando de dor, se debatia desesperadamente para se libertar. Não! O que está fazendo? Lágrimas misturaram-se ao sangue que escorria de seu pescoço e mão, caíram sobre seu sapato. A realidade o atingiu com força. Havia sido mordido. E não por qualquer um, mas por um híbrido. Foi tudo tão repentino, tão brutal. Será que estava sendo caçado? A ideia o deixou gelado. Híbrido. Foi tudo tão repentino, tão brutal. Será que estava sendo caçado? A ideia o deixou gelado. Sunão desabou no chão, sentindo que suas pernas não o sustentavam. Ciel, com uma mancha de sangue na boca, se virou e, com um rosnado baixo, simplesmente foi embora, deixando-o sozinho no banheiro, ferido. Completamente destroçado. Virou-se, com um grunhido baixo, simplesmente foi embora, deixando-o sozinho no banheiro, ferido e completamente destroçado. Enquanto Sunão agonizava no chão, o banheiro se abriu de repente e ouviu-se um rosnado. Outro híbrido, um cara grande e musculoso, entrou no banheiro. Parecia estar procurando Ciel, pois perguntou diretamente: "Você está aqui?" Finalmente saiu. Se sentiu sangue, deveria ter vindo rápido. Entrou no banheiro. Parecia estar procurando Ciel, pois diretamente pergunta: "Você está aqui?" Finalmente saiu. Se sentiu sangue, deveria ter vindo rápido. Sunão mal conseguia respirar. A dor era insuportável. O híbrido grande continuou repreendendo Ciel, dizendo que Sunão quase morreu. Também o acusou de não ser bom em se esconder, pois sempre que sentia o cheiro de sangue, seus olhos ficavam brancos e ele corria para encontrá-lo. Ciel apenas sorria, meio zombeteiro, enquanto o cara o questionava: "Que quebrado você precisa estar para chegar a esse ponto?" O grande tentou agarrar Ciel, mas este o esquivou com facilidade e, com um sorriso do lado, disse: "Ei, você, macaco punk." Enquanto isso, no chão do banheiro, o sangue de Sunão se espalhava. Sentia-se morrer. Sua mente repetia apenas uma coisa: como pôde ter esquecido a medicina que sua mãe lhe deu? Se soubesse que isso aconteceria, sua mão, encharcada em seu próprio sangue, lembrava-o da fragilidade que agora sentia. Então, por um segundo, uma imagem fugaz de um homem de óculos e sobretudo cruzou sua mente, enquanto o arrependimento o invadia. Deveria ter escutado minha mãe. De repente, ouviu-se o som de passos se aproximando. Um chute. Era Ciel, que agora tinha o híbrido grande no chão, inconsciente. Ciel começou a revistar os bolsos do tipo. Com uma expressão séria, Ciel, examinando o híbrido grande que deixou inconsciente, percebe uma inscrição marcada no peito. Leva um tempo para decifrá-la, mas consegue ler: "Grande macaco." Híbrido começa a se mexer, como se estivesse prestes a acordar. Mas Ciel não lhe dá nem um segundo. Agarra-o pelo pescoço e, sem hesitar, o silencia de uma vez. Enquanto o corpo do grandão cai no chão, Ciel solta uma frase meio misteriosa, como se estivesse explicando que tudo isso acontece por um manual estabelecido pelo Senado. Assim, o híbrido musculoso passa a melhor vida. Depois disso, Ciel sai do banheiro. A cena muda completamente e agora você se depara com uma mansão que é uma loucura do luxo. Lá, um homem idoso, fumando tranquilamente com a cidade noturna ao fundo, pergunta a Ciel o que está acontecendo com os macacos da escola, que ele parece um pouco desanimados ultimamente. Velho, com um sorriso meio cínico, sugere que vá buscá-los, que nem se darão conta. Ciel, sentado ali, brincando com um cubo mágico, responde que a ideia o interessa. Homem mais velho parece confirmar que já estava tudo previsto. Ciel então pensa que o texto está começando a se romper e que o melhor é deixá-lo antes que se transforme. Velho, sem perder tempo, continuava em sua mansão discutindo com Ciel, preocupado porque a escola estava cheia de bons alunos. Dizia que, se não fizessem algo, logo todos cheirariam a verdade e enlouqueceriam. Ciel, com sua calma típica, perguntou se isso significava que estavam se referindo a um macaco gigante. Apareceu com Sunão, que agora tinha orelhas de gato, tremia e tinha sangue no pescoço. Ria, e dizia que nunca tinha visto uma dupla como aquela. Pobre Sunão, seu estado parecia piorar e mal conseguia murmurar algo, como se tentasse dizer mãe. Ciel não estava satisfeito com isso e perguntou ao velho por que o trouxera, sugerindo que o deixassem no hospital. Mas o velho esclareceu que Sunão era um híbrido envolvido no caso, e que precisavam coletar todos os vestígios do macaco que acabavam de matar, referindo-se ao híbrido musculoso. Isso não agradou nada a Ciel,
que se agarrou à cabeça, dizendo que o pobre homem apenas tinha sido usado para atrair os outros macacos. Nesse momento, um homem de terno apareceu, com expressão séria, e repreendeu CEO por ter atacado um híbrido que não era seu alvo. Explicou que, ao quebrar o acordo como membro de alto escalão da cadeia alimentar, teria que prestar explicações diante do Senado. CEO, desafiador, perguntou o que aconteceria se não quisesse, ao que o homem respondeu que, então, enfrentaria um processo disciplinar imediato. Apesar de seu profissionalismo, o homem não pôde evitar pensar, mas que filho de, enquanto lhe pedia que cooperasse. Com a situação escalando, o ancião disse a CEO que já tinha um carro pronto e que o veria mais tarde. Sweeney, com a ferida sangrando e visivelmente afetado, foi colocado no carro. CEO, sentado ao seu lado, simplesmente lhe disse para dormir. Sweeney o olhou surpreso e assustado, com soluços. CEO explicou que não queria dar explicações quando acordasse, então era melhor que dormisse. Sweeney, confuso, sentindo uma dor terrível na garganta e percebendo que seu corpo estava se moldando, perguntou se ele era um híbrido. CEO confirmou que ainda não estava se moldando, mas o ancião, de outro lado do carro, esclareceu que, embora fossem ao hospital, primeiro teriam que passar pelo edifício de moldes e, antes disso, pelo Senado. Carro continuava seu caminho e Sweeney, com a cabeça cheia de confusão, ainda não entendia bem onde estava metido. Tinha um monte de perguntas e uma das maiores era, o que era o Senado? CEO, sem muitas voltas, explicou que era como um grupo de líderes híbridos. Mas Sweeney, ainda em negação, sentia que não podia ser uma criatura completa, uma ideia que o ancião rapidamente fez reconsiderar com um simples toque suas orelhas antes de dizer isso. O ancião insistiu na ideia de que não havia mais volta atrás, que Sweeney precisava decidir se era humano ou besta. A cabeça de Sweeney zumbia e ele se sentia completamente sobrecarregado por tudo, então pediu ao ancião se podiam conversar. Depois disso, foi como se o tempo acelerasse ou algo assim, porque a próxima coisa que sabemos é que Sweeney já não está no carro. Agora está em uma cama, em uma mansão super luxuosa, com o pescoço vendado e até um soro no braço. Ancião, com um sorriso meio estranho, pergunta se doía e, como se nada fosse, diz que o havia reconhecido como um meio monstro desde o início. Sweeney, ainda se recuperando, pergunta sobre CEO e o ancião, servindo-lhe um copo de água, conta que CEO estava sendo repreendido. Porque uma besta atacou um coelho inocente, ou seja, por ter mordido Sweeney. Por isso, segundo o ancião, merecia um castigo. Enquanto isso, CEO estava sentado em uma sala enorme e elegante, com uma expressão séria no rosto, como se estivesse esperando uma repreensão. Então aí está CEO, sentado naquela sala elegante, com aquela cara de quem está prestes a levar uma repreensão. E assim que se senta, uma das oficiais do Senado diz que já tem um relatório sobre o que fez. O acusam de ter matado um macaco e, o mais importante, de ter ferido um inocente, ou seja, a Sweeney. Dão a palavra para se defender e CEO explica que o macaco já estava extremamente danificado e que seus testos estavam em estado crítico, não podendo mais esconder sua transformação. Por isso, pergunta se não estava autorizado a tomar ação imediata. A oficial confirma, pois sim, era a verdade que o híbrido estava fora de controle. Mas o que elas não sabem é qual foi a causa disso. Então decidem adiar temporariamente o assunto do macaco, sem tomar nenhuma ação disciplinar imediata. CEO fica um pouco irritado com o comitê o interrompendo, e é aí que a oficial solta a verdadeira razão, e quanto ao fato de ter mordido um inocente. Nesse momento, outros membros do Senado, que estavam sentados ali apenas como decoração, esclarecem que, olha, predadores de classe alta não podem ferir pessoas de classe baixa ou humanos. Enquanto dizem isso, ficam um pouco carinhosos, digamos. Um deles toca a perna do vizinho, que parece desconfortável e lhe pede para parar, e chega a tentar abaixar o zíper da calça dele. Oficial, meio irritada, diz a CEO que precisa ter mais cuidado com suas ações, enquanto o homem que estava tocando o outro ri maliciosamente e repete a mesma frase de antes. Como se nada tivesse acontecido. O outro homem, aquele que quase teve o zíper aberto, agora tem uma marca na cara. CEO apenas os olha, perturbado. Enquanto CEO continuava com aquele olhar turbulento, o senador que antes estava atormentando o outro soltou um comentário nada sutil. Primeiro precisamos nos livrar desses pequenos idiotas irritantes. O que estava sendo molestado, meio assustado, perguntou, e eu? Mas de repente, pum, a cena muda completamente. Agora estamos com Sweeney, que já tem suas orelhas de gato bem definidas e um curativo no braço, caminhando por um salão super luxuoso com o ancião do Senado. Sweeney,
Com cara de não entender nada, aponta para si mesmo e pergunta: acabou de dizer para se livrar de mim, Sunbai. Suas orelhas sequer conseguem se manter eretas de surpresa, como se tivesse ouvido algo que não deveria, ou pelo menos sentisse aquela energia estranha. Voltando a CEO, ele está com as sobrancelhas franzidas, parecendo desconfortável. Parece que a tensão naquela sala é tão densa que até pensa em ir embora porque o clima está terrível. Nesse momento, a oficial que presida a audiência, uma mulher de cabelos longos ruivos, sorri e diz a alguém: não, entra, entra. CEO fica em choque e pergunta: o quê? Por que você ainda está aqui? E adivinha quem aparece? Sim, Sunan. Com os braços erguidos, um curativo no braço e suas orelhas de gato, se desculpa um pouco assustado. Não, eu. Zó me disseram para vir aqui. A oficial interrompe rapidamente e confirma: fui eu quem chamou Sunan. A oficial se dirige a Sunan com um sorriso. Prazer em conhecê-lo, Li Sunan. Este é o salão de modelagem onde se reúnem os anciãos do edifício de modelagem. E aí se apresenta formalmente. Sou a presidente da Associação dos Anciãos Híbridos e a chefe da região híbrida. Meu nome é Yun Yang. Sunan fica completamente em choque. Suas orelhas se eriçam de surpresa e em sua mente repete: o ancião, presidente. Li Yang o corta e diz: vou ser direta e ir direto ao ponto. De acordo com o relatório, você é um júnior no mesmo departamento universitário que CEO. Está certo. Suinan, nervoso, mal consegue confirmar. O quê? Ah, sim, sim. Enquanto isso, CEO murmura com raiva: esses malucos. Yun Yang, sem se abalar, pergunta a Sunan: gostaria de trabalhar conosco? CEO explode ao ouvir isso. Com o rosto cheio de fúria, repreende Yun Yang: do que diabos você está falando? O que um herbívoro como ele tem a ver conosco? Yun Yang apenas o olha com seriedade e o chama pelo nome: Song CEO. Mas CEO não se importa, insiste em sua própria opinião, virando as costas e pensando: o que você está fazendo? Não sei o que você quer de alguém do fundo da cadeia alimentar. Não seja ridículo, par de besteiras. Yun Yang se irrita por dentro, visivelmente aborrecida com a falta de respeito de CEO à sua autoridade. Ele, sem perceber ou se importar, a segura com a mão e diz: não tente atrair pessoas que não têm relação com isso. Para completar, outros membros do Senado começam a comentar entre si, como se Sunan não estivesse ali. Um diz: ele nem sequer mora em um edifício de moldagem. E outro pergunta com desdém: há algum papel que coelhos possam desempenhar aqui? Enquanto conversam, vê-se uma mão que goteja algo viscoso, um detalhe que dá um toque super assustador ao ambiente. Pero Sunan, já cansado de ser tratado assim, responde a todos que ele não é nenhum coelho, que deixem de dizer isso. No meio da discussão, alguém interrompe para esclarecer que a marca que Sunan tem no braço não é de coelho, mas de cão. Mas a CEO não se importa se é cão ou coelho, e sem muita hesitação, pergunta se ele não tem outra marca no corpo. E como se já soubesse, a presidenta Yang, com aquele sorriso de quem sabe de tudo, confirma que sim, que certamente tem outra letra na pulseira. Suinan fica paralisado, sem entender do que falam, enquanto o ancião do Senado apenas sorri e acena. Yang, que parece ter um olfato incrível, insinua que, pelo seu cheiro herbívoro, a outra marca deve ser de coelho. Suinan tenta esclarecer sua situação, dizendo que ele é metade humano, metade besta, um híbrido incompleto, dizendo que nunca tinha ouvido isso antes. Enquanto Sunan descreve como é isso de ter uma marca e não ser completamente humano, CEO o interrompe para perguntar quem lhe contou tudo isso. Suinan, nervoso, pensa em seus pais como se eles tivessem a resposta. Ali, um dos membros do Senado, o mesmo que antes se zombava dos coelhos, intervém para explicar que aqueles nascidos com essas marcas não são totalmente humanos. Suinan absorve a informação, e o membro do Senado acrescenta que as características do animal são seladas na marca, e que, ao se libertarem, revelam a forma original. Mesmo o senador, agora segurando uma pastilha, pergunta a Sunan se ele realmente acredita ser humano. Sunan resiste, dizendo que nunca havia visto um meio humano na vida dele. Mas o ancião do Senado, com um sorriso, o corta e diz que é porque cresceu tomando pastilhas. Mas, ele mostra um frasco e pergunta se seus pais não lhe deram para tomá-las, insinuando que eles lhe ocultaram a verdade. Suinan, ainda acreditando na mentira que lhe contaram, explica que essas pílulas são para a sua alergia ao sol e servem para acalmar os sentidos. Mas o velho o interrompe novamente, revelando o verdadeiro propósito das pílulas: se você as tomar, seu olfato ficará entorpecido e ninguém poderá sentir a marca de sua pulseira. E, para completar, o encara e lhe pergunta se não se esqueceu de tomar a medicação no horário certo.
O velho, sem rodeios, lhe solta que já ia ver se era alérgico ao sol ou não e que seus pais o enganaram. Sunam, com a mente a mil, olha para as janelas, onde a luz do sol entra com força. Não havia tomado nenhuma pílula e, em vez de sentir alergia, o que sentia era como se um vazio fosse se preenchendo, como se algo estivesse voltando. Ali, ele é invadido pela raiva ao entender que seus pais, seus próprios pais, o enganaram todo esse tempo. Mas a coisa não termina aí, porque, do nada, surge aquele outro cara, Kim Se-an. Cumprimenta, mas com uma vibe meio estranha, e pergunta se pode chamá-lo de coelho. Sunam, meio desconfortável, diz que não importa, que ele se sente mais como um cachorro, tipo um coelho com sangue de cachorro. Se-an, com um sorriso daqueles que dão arrepio, responde que é uma pena que seu cheiro de coelho seja tão forte. E, para completar, ele aproxima a mão, perguntando se os cães não movem a cauda e mencionando a forma das letras. Suinam, visivelmente assustado, mal consegue responder, apenas consegue dizer que tem medo. Justo quando Se-an estava prestes a tocá-lo, pum! Se-yeol aparece, como se saísse do nada, e agarra firmemente a mão de Se-an. Diz-lhe que melhor se lave as mãos antes de tocar Sunam, porque sabe perfeitamente o que fez com aquela mão. Se-an, que é bem descarado, finge surpresa e pergunta a Se-yeol se estão com ciúmes, ou se não estudam na mesma escola. Se-yeol, que agora tem o punho apertando o pulso de Se-an, pergunta se são próximos. Se-an, com um sorriso malicioso, diz que, se não são próximos, que chame outro tipo, Ujin, para se aproximar de Sunam. Mas Se-yeol, sem dar mais atenção a Se-an, olha a reação de Sunam, que estava tapando a boca, com uma cara de enorme nojo. Aí Se-yeol explode, diz a Se-an que, vendo como Sunam reage ao cheiro de sêmen que tem na mão, parece que seus sentidos bloqueados estão voltando. Suinam fica em choque com o que diz Se-yeol, negando que seja assim, mas os sons e odores ao seu redor o abatem completamente. Se-an aproveita a situação para se zombar, dizendo que os sentidos de um híbrido são exaustivos. Sunam está cada vez mais confuso, sem entender o que está acontecendo, enquanto Se-an o provoca dizendo que seu cheiro peculiar confirma que é uma mistura de coelho e cão. Sunam tenta protestar, mas Se-yeol o interrompe. Se-an, imperturbável, pega seu telefone e faz uma chamada. Diz a Sunam que vai ficar bem depois de fazer uma vez e que o colocará com um bom companheiro. Sunam, sem entender nada, pergunta o que isso significa, mas Se-an apenas ri e diz que é bom saber como os semi-humanos brincam. Depois, Se-an confirma que está falando com um Ujin e comenta que há muitas coisas para aproveitar se alguém for mais sensível que um humano. Justo nesse momento, passos firmes anunciam a chegada de um novo tipo, alto e elegante, que entra na sala. Primeiro para, como confuso, e depois vê Se-yeol e Sunam juntos. O homem se aproxima de Se-yeol, dizendo que justamente ia procurá-lo, mas seu olhar se fixa em Sunam e, com uma risada, comenta que nunca havia visto um coelho metade na vida real. Como se isso não fosse suficiente, percebe que o cheiro de Sunam oscila e que certamente seu cóccix já se transformou em uma cauda de coelho. Recém-chegado pergunta a Se-yeol, a quem chama de Jung, se não vai entregar aquele coelho. Mas Se-yeol o interrompe abruptamente, segurando-o pelo pulso. Sunam, no meio de toda essa dramatização, está completamente abalado, sem entender o que diabos está acontecendo. Enquanto Sunam permanecia completamente abalroado, entre a vergonha por suas novas orelhas e o cheiro de sua cauda que certamente já havia aparecido, mal conseguia processar o que estava acontecendo. Com o rosto vermelho, cobrindo a boca, parecia que queria se afundar na terra. No meio de todo aquele caos sensorial e emocional, Se-yeol o arrasta até uma porta pesada, que parecia a de uma câmara forte. Sunam, ainda em choque, pergunta o que é aquilo, mas Se-yeol, sem paciência, o empurra para dentro. Diz que não responderá perguntas inúteis e que entre para resolver isso sozinho. Sunam fica paralisado, processando as palavras de seu Sunbai. Resolver isso? Aqui? A implicação era clara e o deixava ainda mais desconfortável. Se-yeol, com uma seriedade quase assustadora, diz de repente, eu disse que você se encarregasse disso aqui dentro. Você não sabe se masturbar. Sunam, entre vergonha e confusão, gagueja que não é isso. Se-yeol, visivelmente irritado, pergunta se então vai fazer isso comigo, referindo-se ao outro híbrido que o provocara antes. Diz que ninguém vai ajudá-lo, que faça sozinho e termine com isso. Sunam cobre o rosto com as mãos, completamente envergonhado e sem entender como chegaram a esse ponto. Se-yeol, com uma calma repentina,
Explica que a porta só se abre de dentro e que, por mais feromônios que possa sentir ou liberar, ninguém conseguiria entrar. É um lugar seguro para fazer isso, para que se desabafe sozinho. Su não só consegue pensar. Isso é loucura. Está no limite de um ataque de nervos, sentindo que de verdade vai enlouquecer com toda essa situação. Dias depois, a loucura não diminui. Agora em seu quarto, deitado na cama, Su não tenta encontrar respostas. Tem um livro sobre o rosto, um que fala de Os Origens dos Semi-Humanos. Levanta, pensativo. Está ciente de que agora ele é um deles, um híbrido. Mas a ideia ainda lhe parece tão absurda. Não consegue aceitá-la por completo. E então ele lembra. Seus pais, a medicina, a alergia ao sol, tudo havia sido uma mentira. A verdade o atinge com força. Mas agora, com tudo isso, com suas orelhas de gato e quem sabe mais o que, há uma pergunta muito mais urgente rondando sua cabeça. Como diabos vai para a escola amanhã? Sui não sabe o que fazer. Lá, no meio de seu quarto, com as orelhas de gato e o rubor no rosto, só lhe resta uma pergunta girando na cabeça. Será que Ciel o ouviu? Tentava convencer-se de que não, que a porta era muito grossa, que era impossível, mas o pânico corroía por dentro. Tapou o rosto, desejando que a terra o engolisse. Mas de repente, como se o tivesse invocado, Ciel aparece na porta do quarto. Com uma única frase, o manda sair. Ciel, um pouco surpreso com algo que vê ou cheira, não hesita nem um segundo. Pega-o pelo braço e, sem lhe dar chance de protestar, o arrasta pelo corredor. Para onde o leva? Direto ao banheiro, um banheiro supermoderno com um chuveiro de vidro. Sui não bate contra a parede, confuso. Vá tomar uma ducha agora mesmo, com aquele sabão ali, exige Ciel, tapando a boca com nojo. Aqui? Agora, pergunta Sunan, super nervoso, enquanto Ciel lhe responde, onde mais? Quer sair daqui fedendo a sêmen. Sunan não pode acreditar. Uma ducha de vidro. Mas, isso está aberto. Quer que eu me lave aqui, onde qualquer um pode me ver, reclama, com o rosto vermelho de vergonha. Ciel, que já está ficando cansado, não liga. E daí? Só se lave. Mas Su não tem razão, porque exatamente naquele momento, vê outros tipos, outros híbridos, rondando perto da porta do banheiro, olhando para eles. Pânico sobe pela garganta. Ciel, com um gesto de irritação, se vira para ele. Não quer fazer isso, e sem inspirar resposta, dá uma chute na porta, fechando-a de uma vez. Vá se lavar. Agora. Fedes a sêmen. Olhando-os. O pânico sobe pela sua garganta. Ciel, com uma expressão de irritação, vira-se para ele. Não queres fazer isso? E sem esperar resposta, dá uma chutada na porta, fechando-a com força. Vá se lavar. Agora. Cheira a sêmen.